Eu estou muito animado com essa situação da economia, especialmente a taxa de juros tão baixa, né? Essa taxa de juros a 5%, 4,5%, seja lá o que for, é uma coisa inusitada, é uma transformação no Brasil que acho que a gente ainda não viu os resultados. Então a gente começa a ver agora pessoas buscando novas alternativas de investimento, empresas ou pessoas entendendo que podem talvez ousar um pouco mais. Eu acho que isso é uma mudança muito grande num país onde as pessoas estavam se acostumando a tomar pouco risco e ter um bom retorno. Isso vai mudar. Então eu acho que isso me deixa animado. Acho que nunca vimos esse cenário e isso pode levar a economia a ganhar alguma atração e a gente, enfim, ter um crescimento saudável. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam todas as implicações que isso tem, né? Então eu vejo as pessoas ainda buscando, mas como é que eu faço para ter aquele retorno mais alto? E eu falo assim, olha, mudou muita coisa no mundo, mudou muita coisa nas finanças, juros estão muito baixos, mas tem uma coisa que não mudou, é a relação risco-retorno. Para se ter um retorno maior, terá que ter um risco maior. E acho que as pessoas estão começando a entender que ficar parada não funciona. Então você vai ter que buscar alternativas para o seu investimento, o que significa que na outra ponta, pessoas que buscavam uma forma de se financiar encontrarão essa forma de se financiar a um custo mais baixo, o que significa que muitos projetos podem ser viabilizados. Então eu fico animado ao ver essa situação. Eu acho que essa é a grande mudança estrutural que aconteceu no país, que parece tem todas as condições de ser uma coisa de longo prazo. A inflação está sob controle, enfim, os juros estão, a reação do mercado aos juros baixos está super boa, isso diminui o impacto nas contas públicas, obviamente, de uma forma importante, isso diminui também aquele dinheiro que vinha no Brasil em busca de uma arbitragem e tudo mais, e começa a focar efetivamente em produção, em agregar valor, melhor dizendo, né? Eu acho que o investimento local, né, eu vejo muito apetite justamente pelo que eu mencionava há pouco, né? As pessoas buscam uma nova forma de ter uma rentabilidade e, portanto, o investimento retorna. O investimento estrangeiro, por tudo que eu tenho conversado, eu acho que ele está vivendo assim, pera um pouquinho, o juro no Brasil sempre foi muito alto, o meu retorno era bom, mas meu risco era baixo. Agora não estou entendendo bem o que está acontecendo, vamos esperar um pouco. Então eu acho que nós aqui no Brasil, que temos uma leitura mais próxima da situação como um todo, da questão da orientação econômica do governo, da questão, enfim, dos riscos que existem em toda a conjuntura brasileira, a gente fica mais à vontade de tomar esse risco, né? Então acho que vai começar por aqui. Eu tenho visto fundos de private equity que normalmente faziam captação no exterior, entendendo que a captação agora é mais fácil de se fazer no Brasil do que a de se fazer no exterior. Isso é bom. Acho que o brasileiro começa a buscar formas de financiar e de investir em coisas que deem retorno por agregarem valor. Olha, a preocupação geral é, primeiro, a continuidade dessa orientação econômica, que tem muita coisa bem desenhada, mas pouca coisa de fato implementada, né? Então, um pouco dessa recuperação econômica também precisa, além dos juros baixos a que me referi, também precisa de uma pavimentação do terreno. Então, reformas seriam importantes para você ter a segurança de que esse cenário de juros baixos e crescimento pode continuar ao longo dos próximos anos, né? E isso não está muito claro se vai andar, não vai andar. Acho que tem muita gente trabalhando nisso, muita gente mobilizada. O nível de conscientização aumentou brutalmente, então eu acho que há espaço para otimismo, mas há espaço para preocupação também. Vamos conseguir levar adiante isso e, portanto, ter um arcabouço que permita um crescimento sustentado por alguns anos, ou de novo nós vamos ter uma coisa que começa a andar e daqui a pouco para. Então essa é a preocupação. Sendo essa a preocupação, nós temos que trabalhar para isso, para que essas coisas aconteçam, porque são elas que vão dar condições da gente evoluir de uma maneira mais sustentada, né? E eu vejo muita gente, né? Seja no governo, no executivo, muita gente também no Congresso, é onde essas coisas têm que acontecer, e muitas organizações da sociedade civil mobilizadas também para influenciar, que é o papel que lhes cabe, influenciar o Congresso para que faça as mudanças que a gente entende necessárias. Eu confesso que eu não me animo muito quando vejo pessoas querendo pressionar o judiciário, porque acho que não é o caminho. O judiciário tem um papel que é fazer com que seja cumprida a lei, seja cumprida a Constituição, enfim. Não deve ser por pressão da sociedade. A pressão da sociedade tem que acontecer junto ao Congresso, enfim, na mídia que seja, tem que estar refletindo isso.
E acho que é muito bom ver as pessoas acreditarem que elas podem influenciar o Congresso fazendo essas movimentações, né, de uma forma organizada, como já aconteceu algumas vezes. Então eu vejo com muito ânimo. Mas tem uma coisa que me anima mais, na verdade. Né? Eu tenho uma frase que eu repito muito, que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Né? Eu vejo essa juventude com uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve como geração. Eu vejo os jovens da geração de 30, 40 muito mais mobilizados e os de 20 anos mais ainda, né, entendendo que eles têm um protagonismo, né, eles acreditam nas coisas. Então eu acho que a gente está de fato criando uma sociedade mais consciente. E é nisso que eu aposto como sendo a força maior para que o país entre nos eixos, né? A ideia de que a gente não pode ficar alienado, deixa o governo lá e eu fico aqui. Não, você tem que olhar a questão ambiental, você tem que olhar a questão social, o país tem um problema seríssimo do ponto de vista social, questão da ética, dos valores, da transparência, que acho que é super importante. E por fim, você como cidadão, qual é o papel que você desempenha nisso tudo, né? Então eu sou animado, sobretudo na questão de médio e longo prazo, pelos valores que eu vejo nessa juventude. A influência se faz efetivamente pelos canais competentes, né? O canal correto para se fazer isso é pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa, pelas câmaras municipais, e é com prazer que eu vejo pessoas que querem se envolver na política, né? Ainda recentemente, e hoje mesmo no almoço, tinha um rapaz também que quer sair, quer ser candidato a vereador, o outro que está falando, mas acho que eu quero mais ser deputado mais para frente. Quantas pessoas que eu conheço agora que se mobilizam para ir para o Congresso, ou se mobilizam para ajudar no Executivo, ou se mobilizam para fazer trabalhar em algum desses movimentos e tudo mais. Isso não existia há 5, 10 anos, né? Então eu acho que o canal está corretíssimo, né? E mais gente indo e mostrando que o caminho pode ser trilhado, acho que outros se encorajarão também para ir, né? E por aí que vem a mudança. Mudança é dizer que o Congresso não é apenas um reflexo da nossa sociedade, né? Ele é também o reflexo de omissão de parte da sociedade, que não se mobiliza, que não se engaja, né? E depois fica reclamando. Então acho que eu vejo agora pessoas que criticavam muito, mas não queriam se propor a estar lá, agora se propondo, se estruturando para poder estar no Congresso. Eu não sei se é um fenômeno brasileiro só, né? Eu tive ainda nas 2, 3 semanas nos Estados Unidos e alguém comentava comigo, um jornalista muito importante, que a situação do Trump, a favor ou contra o Trump, acabou com o Thanksgiving Day, né? Ele falou, as festas de família não podem acontecer mais porque não dá para falar de política, porque radicalizou de tal maneira que não dá para conversar, né? Então, quer trazer para o Brasil, também aconteceu isso, no nosso caso mais o Natal do que o Thanksgiving, mas está difícil nas famílias. E quando eu faço esse comentário que acabei de fazer aqui sobre o que eu vi nos Estados Unidos, muita gente fala, no grupo de família de WhatsApp já está combinado, ninguém pode falar sobre política, tudo. Então essa radicalização não é um fenômeno brasileiro só. Eu entendo que também na Inglaterra acontece a mesma coisa, embora eu acompanhe menos, né? E certamente em outros países, na Argentina hoje também, o governo tomando posse na Argentina, também está aquela situação de quem é a favor, quem é contra. A Cristina Kirchner não cumprimenta o Macri, que foi lá na festividade. Enfim, existe uma radicalização muito grande. Não sei a que atribuir isso. Talvez as questões de mídias sociais. Eu vejo muita gente que só busca ler aquilo que lhe apetece, né? E evita ler o contraditório. Eu tenho amigos e mais amigos. Ainda hoje de manhã eu trocava uma mensagem com uma amiga minha, dizendo assim, eu estou surpreso com o número de pessoas que cancela a assinatura ou não assiste determinado programa de TV porque não concorda com o que ali vai ser dito, né? E eu sempre acho que primeiro você tem que saber o que os outros pensam, porque no regime democrático é importante, até para você desconstruir o argumento dele, caso queira, mas não evitar o argumento. Se você evita ouvir, daí você entra numa radicalização. Então, acho que as redes sociais podem ter um papel nisso, mas obviamente eu não estudei o assunto suficiente para ser categórico. Mas eu apenas descaracterizo isso como um problema de Brasil. Está acontecendo em vários lugares. Não é bom, porque obviamente o diálogo sempre é positivo, né? Se não por nada, como eu disse há pouco, para que seja uma forma de você desconstruir o argumento do outro. Mas se você ignora o argumento, daí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Olha, isso é uma coisa impressionante no Brasil, né? Que tem realmente, na parte de gestão de negócios também, você vê isso não só em políticas públicas, né? Mas acho que o que a gente não tem muita visão no Brasil
é a questão de buscar as melhores práticas e replicá-las, né? Existe um pouco essa ideia de vamos começar, vamos fazer aqui do nosso jeito, o meu caso é diferente, e não é, né? Então eu também vejo com satisfação, e sabemos, o CLP faz um trabalho maravilhoso nisso, de buscar boas práticas e ver para que elas possam ser replicadas em outras situações, né? Vejo na questão da educação também a questão de boas práticas sendo replicadas em outras, né? Eu estou convencido de que a mudança acontecerá efetivamente por políticas públicas, né? Eu há alguns anos, se estivesse conversando aqui, estaria falando muito sobre as iniciativas individuais, de empresas, de pessoas, tudo, e são super válidas e eu continuo, enfim, entendendo a importância delas. Porém, mais importante que isso é a gente influenciar políticas públicas. E políticas públicas podem ter como base as boas experiências que aconteceram em outros lugares, né? Isso requer desprendimento, mas aí leva também à conversa inicial que tivemos aqui sobre os jovens que estão chegando na política com mais desprendimento, com mais vontade de fazer, com menos busca da repercussão popular que terá aquilo. Eu vejo temas sendo falados hoje que não se falava há 10, 20 anos. Eu fui outro dia falar, não vou questão da questão ambiental, do meio ambiente, e sem nenhum radicalismo de minha parte, esse é um assunto que há 10, 20 anos não se falava sobre isso, agora está todo mundo ligado. Mais impressionante, eu há poucas semanas fui em Paraisópolis, ainda antes do incidente, falar, uma semana antes, falar sobre empreendedorismo na favela, né, num chamado Slum Summit. Uma experiência inacreditável que tem de empreendedores na favela, pessoas falando de manicure, cabeleireiro. Tinha uma menina com um aplicativo que busca pessoas, ou identifica pessoas para trabalhar em grandes corporações que querem trabalhar na questão de inclusão social. Costureiras, cozinheiras, cara, que coisa impressionante, né? E como veio gente um sábado à tarde ouvir sobre isso, isso não aconteceria há algum tempo também. Eu vejo discussão de ética na família, né? Nas famílias, a transparência. Eu acho que uma coisa que mudou é que o mundo ficou mais transparente, né? Eu costumo dizer que não existe on e off. Você está on o tempo todo. A transformação que as redes sociais, ou que os próprios celulares, enfim, que está na mão de todo mundo, né? Isso é uma transformação brutal. E eu acho ótimo que as pessoas serão percebidas não como elas gostariam de ser percebidas, mas serão percebidas pelo que elas fazem, né? Então eu acho que essa transformação, na minha opinião, veio para ficar. Eu acho que são realmente jovens com melhores valores e uma transparência muito maior, que inclusive, para a minha geração, em alguns momentos até passa da questão da privacidade e tudo mais, mas não é assunto que eu quero discutir. Só quero discutir que as pessoas agora têm que fazer as coisas sabendo que tudo que elas fazem está sendo visto pelos demais. E isso acho que dá uma sensação de tranquilidade, de que, olha, não tem muita coisa acontecendo embaixo da mesa. Ainda tem? Claro que tem, sempre vai ter, mas é muito menos. Portanto, eu acho que essas mudanças vieram para ficar. E eu acho mais ainda, eu acho que a gente está começando esse processo de mudança. Eu faço um seminário, de vez em quando falo sobre ética, sobre valores. Há 10, 15 anos ninguém queria ouvir falar sobre isso. Hoje em dia é um monte de gente que quer discutir esse assunto. Nas famílias se discute. Eu acho que a sociedade brasileira está entendendo que o problema não está em Brasília, o problema está no nosso dia a dia. É uma sociedade que tolera e comete pequenos delitos, depois aponta para terceiros. Acho que a melhor frase que resume o que eu penso com relação a isso é: se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Varrer o país é muito difícil. Varrer a sua calçada é muito fácil. E se cada um fizer isso, a gente varre o país fica limpo. Agora, é o que eu chamei de protagonismo. Chame para si, faça aquilo. O pequeno que você faça ao seu redor é suficiente. Na somatória, a gente constrói uma sociedade melhor.